Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Nômades, direto da Space Game Center, aqui no coração do Vieira Alves. Nossos agradecimentos ao Big Boys, Arena 5, Monster, já tomei o meu, estou para cima aqui, o Monster, que é nosso parceiro, e a todos os queridos da Logic Pro. Estamos mais uma vez aqui com conteúdo muito importante para que você fique atento ao que está acontecendo na capital do Amazonas, Manaus. Comigo no Nômades, Dr. Anderson Fonseca, advogado e também professor de Direito Constitucional, apresentador, colunista, né? Que mais, professor Anderson? Seu amigo, amigo de Débora Mafra. É verdade, grande amigo. Olha, e eu quero aqui, nesse momento, registrar o nosso convidado, falar um pouco do nosso convidado. Ela vai falar, inclusive, sobre a sua atuação aqui na cidade de Manaus. Está vindo de uma campanha, né? Conhece mais do que muita gente essa cidade aqui, cada palmo dessa cidade, norte, sul, leste, oeste da capital, delegada de polícia, titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. Olha que coisa, né? Atuou em várias frentes da Polícia Civil, já conheço há um bom tempo e está conosco aqui dividindo não só o seu conhecimento de segurança, mas também político e como mulher. Doutora Débora Mafra, seja bem-vinda ao Nômades. Muito obrigada, Jackson. Para mim foi uma honra o convite, estar aqui tanto com você quanto com o Dr. Anderson, que nós já conhecemos de velhos tempos. Então, o bate-papo hoje vai ser muito bom e as pessoas vão aprender um pouco mais sobre nós e a gente quer que você esteja comentando, né, para ter interação conosco. Dr. Anderson, faça as honras. Boa noite, Jackson. Boa noite, amigo Débora Mafra. Realmente é um prazer estar aqui para trocar ideias, né? A gente tem um bate-papo não só sobre política, mas também sobre sociedade, sobre direito, sobre polícia, né? Sobre aquilo que a gente espera da nossa cidade agora e também nessa corrida que estamos tendo para o segundo turno. Exatamente. Sim. Olha, para você que está nos acompanhando, a gente vai falar de tudo isso, mas não poderíamos deixar de citar o trabalho que a doutora Débora Mafra realiza aqui na capital do Amazonas, considerada uma das capitais não muito fáceis de se lidar no combate à violência. Eu gostaria de começar por isso, depois passar pelo processo do seu conhecimento da cidade de Manaus e falar de política também, que não pode ficar, com certeza, né, fora dessa conversa. Mas eu gostaria que a senhora falasse da sua atuação na segurança pública aqui de Manaus. Então, eu, né, venho da Delegacia da Mulher, onde eu trabalhei por 10 anos lá dentro. Nós temos um número muito alto de violência doméstica, mas não é para assustar a cidade de Manaus, porque esse número alto é no Brasil todo. Certo. Nós ainda temos o machismo histórico, onde as mulheres apanham e elas não são, na verdade, estimuladas a denunciar. Após o advento da Lei Maria da Penha, começamos a fazer com que essas mulheres sejam estimuladas a denunciar, tirando a subnotificação. Que é isso que acontece. Graças a Deus, enquanto estava atuando, né, porque eu estou de licença agora, licença-prêmio da delegacia, e a gente sempre estimulou. E começou a aumentar as denúncias em Manaus. Aí muita gente fala, então o número da violência doméstica em Manaus é muito alto. Na verdade, é alto igual às outras capitais, mas aqui as mulheres são guerreiras e começaram a denunciar. Certo. Não aceitando a violência, quietas dentro de casa. Com isso, muitas mulheres foram salvas do feminicídio, porque é uma balança, é uma gangorra, feminicídio com denúncia. A maioria das mulheres que morrem no feminicídio no Brasil, no Amazonas, em Manaus, nunca denunciaram. Sabe qual a proporção? De 98%. Olha só. É alto, né? É muito alto. Muito alto. A maioria, a gente, quando tem uma mulher que morre em feminicídio, nós vamos atrás investigar a vida daquela mulher, o que levou ela a acabar morrendo de feminicídio, e nós percebemos, ela não denunciou. Então, né? O que a gente tem feito com essas mulheres é fazer com que elas denunciem. E vocês vão ficar assustados. Na Delegacia da Mulher do Eldorado, o atendimento é de 60 mulheres por dia. Não é por semana, é por dia. Por dia. 300 pessoas. Solicitando medida protetiva. Quando a gente vai ver os 6 juizados, doutor Anderson, da violência doméstica, são números enormes. É 30 mil processos, 20 mil processos ali. Então, a gente vê que não é fácil lidar com essa matéria.
Mas também percebemos que as mulheres que mais denunciam hoje é as de 18 a 30 Eu ia anos. perguntar essa faixa etária. De 18 a 30 anos são as que mais denunciam. Certo. Porque, como a Lei Maria da Penha fez agora, 18 anos, ela virou uma moça já adulta, fez com que as meninas de 18 anos que nasceram, já Entendi. nasceram sob a égide da lei. Entendi. As outras também foram educadas para que, se tiver violência, que elas possam denunciar. Entendi. Então, você vê a diferença. As idosas, elas têm muita dificuldade de denunciar porque elas casaram para permanecer casadas, mesmo sob violência. Elas se sentem Eita. fracassadas quando elas chegam na delegacia, porque o filho levou. Geralmente, são os filhos que levam, os netos também, que levam aquela mulher que apanhou 50 triste. anos É de triste. vida. Elas se sentem culpadas porque elas se acham fracassadas, que elas não Entendi. conseguiram manter o casamento. Não conseguiram aguentar. Até aquela o final. situação. Até o final. Tipo, eu não sou uma mulher completa, eu não consegui aguentar Eu o que a minha falhei mãe no meu aguentou. casamento, né? Eu falhei. E é interessante que é isso que nós temos que desconstruir na sociedade, que a mulher se culpa muito pela violência que ela mesma sofre. Entendi. E é algo que é difícil de se corrigir, podemos colocar dessa maneira. Com certeza, doutora. nós coibimos com a Lei Maria da Penha, mas para ser corrigido vai levar uns 20 anos, que é com educação. Entendi. Por isso que eu faço muitas palestras em escolas, em empresas, porque enquanto não houver educação, principalmente das nossas crianças, onde o menino deve ser educado a respeitar uma mulher, Entendi. e a menina tem que ser educada a, se não for respeitada, a denunciar, não vai mudar isso. Entendi. Então, eu sei que vai levar um tempo, no mínimo uns 20 anos ainda à frente, para que nossas mulheres possam ser libertas da violência doméstica. Doutor Anderson. É verdade, uma situação bastante, como é que eu posso dizer aqui, né? Eu usar a palavra interessante no ponto de vista acadêmico, né? Mas não é interessante pelo fato de ser uma situação de violência. Mas entender que esses números acabam refletindo uma realidade social, né? Sim. Situações que ainda não foram resolvidas com a educação, com a situação de criar aí, quem sabe, essa mentalidade de saber respeitar a questão da mulher, o seu local, o seu direito, enfim, a sua posição, e também a questão dos relacionamentos, né? Eu acredito que a grande maioria dessas situações pelas quais as mulheres passam, apesar, né, de terem outras questões, mas são no seio do próprio lar, o que acaba dificultando um pouco a questão da atuação dos órgãos de controle, né, da polícia, etc. Sim. Porque no final da ponta disso daí tem sempre a questão familiar, o que acaba pesando, né? Eu quero que aquele familiar sofra ali uma reprimenda, sanção. não vou, etc. e tal. E aí entra naquela questão que nós já também conhecemos, para quem é do meio, né, acaba conhecendo bastante, que é o fato da denúncia que chega lá pedindo para que a autoridade policial haja como se fosse o Gasparzinho, né? Eu só quero dar um susto nele, Isso mesmo. né? Eu não quero que ele vá preso, não sei o quê. Olha, Então, mas não dá para ir lá retira a queixa, doutor. só para dar um Muito susto. ainda Acontece isso. Acontece, mas hoje é diferente, porque não dá mais para tirar a queixa de... Chegou em lesão corporal, nas violências físicas, Entendi. não pode mais retirar. E também, quando pede-se a medida protetiva, eu falo, você tem que ir lá no juizado, então. Entendi. A gente, na verdade, a lei dificultou para que a mulher consiga sobreviver. Porque vocês sabiam, mais um dado interessante, como você falou, em vista acadêmico, que o pior local para uma mulher ficar no Brasil é dentro da sua casa? Olha só. Dentro de casa? Sim, é o pior local para uma mulher ficar. Eu estou aqui mais amparada no seu programa do que estaria em casa na estatística. Vou mostrar por quê. As mulheres brasileiras morrem mais dentro de casa do que fora de casa, como Entendi. os homens morrem mais fora de casa. Nós, mulheres, somos mais assassinadas por entes queridos, aquele que Pessoas você próximas, ama, né? pessoas próximas, principalmente que você tem um relacionamento íntimo de afeto. Já os homens morrem na mão de desconhecidos. Nós, mulheres, morremos por meio cruel, faca, espeto de churrasco, que é as armas que tem dentro da casa, Entendi, armas brancas. entendi. E já os homens morrem mais por meio de arma de fogo. Arma de fogo. Então, isso aí tem que virar, é uma chave que tem que ser virada na história da mulher brasileira, porque é isso que nós vemos. Fora que as mulheres brasileiras
tem um vínculo. Todo mundo pergunta, o vínculo econômico é o que prende mais a mulher na violência? Eu já ia perguntar. Mas o fator maior, sabe qual que é? O vínculo sentimental. É o pai dos meus filhos. É o amor da minha vida. Ai, meu Deus do céu. Quem sou eu? Terrível. Se eu não... Que é a educação brasileira. O sonho da sogra, como é que é? E outra, tem a educação brasileira que a mulher precisa ter um homem para viver. Aquela música de Erasmo Carlos... Entendi. Você precisa de um homem para viver, nem que esse homem seja eu? Seja eu. É real. Do Erasmo. É real ainda. É real aquilo? É real ainda. Nós temos que mudar essa mentalidade, mostrar para a mulher que ela tem competência, que ela não precisa de um homem para ser completa. Doutora, como é que se pode evitar uma violência doméstica, um feminicídio? Qual é o primeiro sinal que deve se procurar uma autoridade para conter aquilo ali ou evitar? A senhora falou que tem evitado, a Lei Maria da Penha tem evitado muitos feminicídios. Violência moral. Moral. Começa com xingamentos e humilhações. Verbal. Verbal, que são duas verbais, né? Que é a moral e a psicológica. Exato. Interessante que ambas são para a mulher, no início que ela começa a receber essas violências, como algo normal do casamento. Todo homem é assim. São desculpas que ela dá. E o homem, por sua vez, quando você vai chamar a atenção dele... Ele fala, não, eu falei da boca para fora, ela é a mulher da minha vida. Todo casal discute. Todo casal discute. Eu estou na crise dos 7 anos. Eita, é que, na verdade, dos 50. Ele tem alguns problemas que não foi tratados. Na infância, a mãe dele batia nele. Ele está com problema no trabalho. Tem desculpa. Ele leva para dentro de casa? E outra coisa, Jackson, sabia que o agressor de mulheres, ele não é agressor 24 horas por dia? Pois é. Tem um momento que ele chega lá e fala, meu amor, traz uma flor, um sanduíche, vamos sair comer fora. No outro dia ele xinga ela, sua burra, você não serve para nada, você é uma doida. É isso que você é. Terrível isso. Você é feia. Você está com ciúme porque aquela mulher é bonita, ninguém te quer. Aliás, se não fosse eu na sua vida... não, é verdade. Então, a gente percebe que nesse ponto faz confusão na mulher. Aí ela está, muitas vezes, com 2 filhos, grávida dele. Aí ele falou todas as palavras de manhã, quando chega de noite, ele... me desculpa aí. Foi mal, eu não Foi queria mal. ter dito. Poxa, mas eu falo para você, não me irrita na hora que eu tô com a cabeça quente, não fica falando. Olha, que nem eu perdi o meu jogo ontem, eu estava lá torcendo pro meu time e você começou a falar, eu estava nervoso. Por isso que eu falei aquilo para você, falei para você. Aí lá a na mulher... mesa da delegada, ele usa esse argumento? Usam. Será? Eu estou te Desculpa, falando, será? eu estou lá. Será, já? São palavras que eu ouço. Tudo que eu estou falando aqui é resumo do que eu vejo. Não, eu sei. Agora, eu vou dizer uma esse coisa. argumento lá na mesa da delegada. Na hora... Doutora, a senhora não sabe o que é viver com essa mulher. Putz, Isso. E a mãe dele também, viu? Advogada. Olha, doutora, antes tem advogada boa, é a mãe. É mesmo, né? Mãe do homem? Opa! A mãe do homem? A mãe do homem, a mãe do agressor. A sogra da vítima, olha. A sogra. Meu você não Deus. conhece essa mulher, você não sabe quem é ela. Ela está toda quebrada lá em fora, com o dente quebrado, olho rasgado. Toda remendada. Toda arrebentada, É muito coitada. triste, né? O Mas rapaz, a senhora não sabe o que é viver com ela. Você não sabe o que é viver com ela. Mesmo, Ela é abusada, doutora. A mãe já... abusada. Olha ainda. Além de tudo, nós temos que também mostrar para as mães que essas atitudes fazem os filhos dela irem para trás das grades. E vou falar, a Lei Maria da Penha não olha nem um pouquinho a classe social, viu? Porque ali na delegacia da mulher, o que eu prendi de agressor rico, agressor que tem o endereço na Ponta Negra, Isso. agressor que leva os advogados mais caros. De doutor para baixo. Pronto. Teve um que ele não se conformava de estar preso e quando ele falou isso para mim, que ele quis dar carteirada dele em mim, eu que falei, e eu também não me conformo com um homem estudado como o senhor está aqui.
O senhor deveria estar mais antenado. Vou ligar, não Maria sei da para Penha. quem. Vivem falando. E sabe o que eu falo? Fale que ele vai me elogiar. Porque eu prendi o senhor, porque o senhor estava fazendo isso e aquilo. Briga de marido e mulher, se mete a colher. Mete a colher, mete a vassoura, mete o telefone principalmente. Não é um risco Ligue. eu denunciar? Como é que Tem que funciona? olha, é isso que eu falo. Se não for colocar em risco a sua vida, Tá. você deve denunciar. Mas hoje, a denúncia para o 190 é anônima. Está escutando a vizinha gritando, chorando, pedindo ajuda, você não precisa nem ir lá. Liga para o 190, que o 190 vai mandar uma viatura. E nem identifica nada, né? Não precisa se identificar. Agora, você conhece, às vezes, uma parente, uma colega, que toda vez está roxa, está ficando triste, ela fala pouco da violência que ela sofre e ela não tem coragem de denunciar. Aí entra o número 180. É denúncia Isso. anônima e você pode fazer tanto pelo WhatsApp quando ligar. Doutor Anderson, sua área é um crime que prescreve? Eu posso denunciar alguém que há anos vem sofrendo? Não é bem minha área, que eu não milito na área criminal. Eu digo mas, assim, a parte jurídica. jurídica de uma maneira geral. Né? Existe, obviamente, né, os crimes de uma maneira em geral têm ali o seu período de prescrição, mas essas questões que vão sendo repetidas às vezes, né, a questão da continuidade delitiva, né, hoje, amanhã e depois, um curto intervalo de tempo Continuidade continua. delitiva. Já entra a parte Chiquérrimo acadêmica. ele. Né? É muita elegância para uma É pessoa passível, só. sim, de ser denunciado a qualquer instante, não somente pela vítima, mas também por terceiros, tendo em vista que é uma ação, salvo engano, é um crime de ação pública. Né? É isso mesmo. Não é necessário que o próprio indivíduo esteja ali envolvido. E é pensado dessa maneira justamente por conta dessa questão da autovitimização, né? Eu vou prender o pai dos meus filhos, eu vou denunciar o homem da minha vida, eu não quero que ele sofra nenhuma reprimenda, eu vou ficar calado e tal. Então, muitas vezes, como a própria doutora Débora mencionou, vai o filho, vai o neto, vai um parente, vai alguém próximo ali. Para defender, Para né? defender, dizer, está defender. acontecendo isso com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe, enfim, com quem quer que seja. E, às vezes, né, é exatamente esse o fator que faz com que essa violência acabe cessando, ou quando não, naquele instante ali, o camarada pensa duas vezes, porque, afinal de contas, agora existe um registro, né? E aí, eventualmente, ele pode ter que parar ali na frente da mesa da doutora Débora e dali, quem sabe, com uma cela, né? Ou coisas desse gênero. Doutora Débora, a Polícia Militar aqui de Manaus tem a Ronda Maria da Penha. Eu fiz uma reportagem há alguns anos atrás, acompanhando o trabalho da Ronda Maria da Penha. E cheguei, claro, com toda aquela postura jornalística de manter o sigilo das vítimas, eu percebi que muitas delas estavam arrependidas de terem denunciado os maridos. Como é que é lidar com isso perante a lei? E a senhora, como mulher, vendo isso acontecer, não com frequência, talvez, eu não sei, eu não tenho esses números da delegacia especializada, mas eu percebi isso no trabalho que nós fizemos, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa reportagem na zona norte de Manaus, com a Ronda Maria da Penha. É difícil, lá na delegacia, com a vítima, a senhora convencer de que ela tem razão e de que ela precisa seguir em frente? Com certeza. E também, estatisticamente, já Sim. a mulher no Brasil leva 10 anos para poder denunciar o seu companheiro. É uma média. Ela aguenta ali até... Ela 10 aguenta anos? 10 anos. Como que eu falei? Ele não é agressor todos os dias e nem todo o tempo. Aí passa, né? Então, você fala, não, mas agora ele ficou melhor. Agora ele reconheceu o erro, agora eu vou perdoar. Então, com isso, faz com que a vítima leve 10 anos se não morrer no feminicídio antes. Então, muitas mulheres que às vezes elas vão à delegacia, elas não vão porque amadureceu o desejo de se libertar. Elas vão porque o meu pai quer, porque a minha mãe quer, a minha amiga está falando que eu estou sofrendo. Saiu no grupo de E amigas. muitas vezes elas chegam lá falando e, ao mesmo tempo, nós notamos nelas a vontade de não se libertar. Então, o Ronda Maria da Penha tem um trabalho muito grande Eu vi. de visitas e, no início, que a dor está aqui, que o machucado está aqui, Hematoma. ela fala, não, ela está muito sentida com ele. Ela quer dar tipo uma lição nele. Depois, ela começa a sentir falta dele. Por isso que nós precisamos de políticas públicas para fazer essa mulher dar continuidade àquilo que ela começou. Primeiro, interessante. empoderando essa mulher. Ela precisa ter um acompanhamento de empoderamento. E isso é feito com psicólogos.
Ela precisa disso. Ela precisa saber que ela é um ser autônomo. Ela não precisa ter um companheiro agressor. Que ela é competente, que ela pode sair, voltar ao mercado de trabalho, sair trabalhar. Bora falar de política? Bora. Bora? Pode Tá na ser? época. Tá na época. Com certeza. Olha só, 32% do parlamento nessas eleições, porque o vereador não tem segundo turno, foi uma renovação da Câmara Municipal de Manaus do número de 41 vereadores. A bancada feminina reduziu. E aí se pergunta, há uma interrogação, mulher não vota em mulher, ou mulher tem um compromisso com o homem, mulher não gosta de que a mulher o represente, e várias interrogações. A renovação reduziu, segundo alguns especialistas, por conta da mudança do processo e da justiça eleitoral, de que diminuíram o número de vereadores e também o quociente eleitoral de cada partido, que, segundo os especialistas, apontam para aqueles que estão na condição de reeleição, têm mais possibilidades de obter o êxito ao final do pleito. Agora, eu pergunto da senhora, doutora, na questão política, essa redução é algo que só prejudica as mulheres. Nossa, é isso que eu estou falando, Jackson, de políticas públicas. Foi um retrocesso. Eu era candidata, mas mesmo que eu não entrasse, eu queria que aumentasse o número de mulheres. Entendo. E vou falar, eu acreditava que ia pelo menos 10 mulheres para a Câmara. Eu acreditava, sério. Tinha essa previsão, assim. Porque está tendo muita política falando vote em mulher. Tá. Vamos aumentar as políticas públicas, que eu não acho que tem que tirar os homens de lá, tem que continuar, mas tem que aumentar a representatividade feminina. Sim. Porque eu vou falar alguns assuntos que, para você e para o doutor Anderson, vocês nunca viveram e não vão viver. Uma gravidez. Nunca. Eu quero que vocês me digam agora o que uma mulher passa numa gravidez, como que é subir num ônibus para parir uma criança, que a criança está aqui, você sente aqui embaixo, uma menstruação, uma amamentação. Uma TPM. Uma TPM, mudança de hormônio, uma Meu Deus. menopausa. Meu Deus. Menopausa. Menopausa. Irritabilidade de uma hora para outra. Sim. Terrível. Além de ter irritabilidade, tem os calores, mudanças de humor. O homem não passa por isso. E aí sempre acham que a mulher tem frescura. Já pensou quanto nós ganharíamos em políticas públicas ajudando nossas mulheres inclusive, eu vou falar uma coisa difícil, uma mulher que não trabalha em casa e trabalhe fora de casa. Porque já é também histórico a mulher administrar a sua casa. A maioria dos lares brasileiros, a chefe é mulher. É verdade. A maioria dos lares. Eu conheço vários homens que falam, minha mãe, e seu pai? Ah, não, meu pai morreu quando eu era criança, meu pai foi embora quando eu era criança. Foram criadas por mulheres. Mulheres, né? Só que nós temos um problema muito sério, Jackson, Reflete. de educação política, porque a mulher não quer saber de política. Ela não quer saber de política nem para ela ser candidata, nem para ela votar. Ela não quer falar sobre esse assunto, porque ela acha que esse assunto pertence ao homem. Muitas vezes, na casa, quem comanda, quem vai votar, é o próprio marido, porque a mulher não prestou atenção na propaganda eleitoral. Aí no dia da votação, quem a gente vai votar? O marido vai falar. Entendeu? Nós vamos votar em fulano de tal. Isso acontece muito, porque a mulher tem assuntos como política, economia e esportes, acham que não são assuntos para a mulher. E, na verdade, hoje já são assuntos de mulheres, mas nós temos que fazer uma educação de base mesmo, para que a mulher se interesse e saiba que a política não é só porque nós precisamos ter vereadores lá, não. Nós precisamos de pessoas que olhem pela sociedade, principalmente para você no seu nicho. O homem tem que ter um homem lá para pensar no homem, nós temos que ter mulheres, temos que ter pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência que sabe a luta de um deficiente. Uma sociedade dividida por segmentos poderia tem ter um debate lá. Melhor. Né? É isso, tem que ter pessoas de todos os nichos para que essas pessoas pensem nos nichos da sociedade, porque muito difícil uma pessoa que não tem outros problemas querer governar. É a mesma coisa eu falar para você, na tua casa, o que você deve comer, porque eu como na minha casa. Só que você não gosta, você é de outra cultura.
aí eu quero empurrar uma coisa para você. Já pensou um país aí fora querendo trazer a comida dele para nós? Nós não vamos gostar, porque quando a gente viaja, a gente sente falta o quê? Do arrozinho com feijão. A farinha. Isso aqui é até dentro do Brasil. O meu marido, quando viaja, quer levar a farinha do Arini. O doutor Mafra. Doutor Mafra quer levar a farinha do Arini, Olha porque aí. ele não gosta Mas da ele outra tá farinha. bem, ele tá bem, hein? Tá Comendo a farinha bem, dele. tá bem comendo ele tá a farinha bem dele. comendo a farinha dele. Doutor Anderson. Política aí com Nós a... vamos falar de farinha ou vamos falar... Fale. Não, realmente, nós temos uma situação que, historicamente, em Manaus, eu acredito que nunca teve uma representatividade feminina que ultrapassasse ali o número de 4. Eu acredito que teve uma época, acho que foi na Assembleia, que nós tivemos 5 deputadas, Foi. salvo Isso. engano. É agora, né? Né? Não sei se agora, É ou agora. bem recente, Essa né? gestão. É a gestão que mais teve. Que parece. mais teve mulheres. E, de qualquer maneira, é uma representatividade ainda que não reflete 10% do número de cadeiras que nós temos. E agora, mais uma vez, das 41, nós temos 3 vereadoras, né? E que já tinham mandato e que foram reeleitas, né? Nessa circunstância, eu acredito que também é uma realidade, não só a necessidade de termos mais mulheres, mas de terem homens que pensam pelas mulheres, Sim, né? com certeza. Homens que possam fazer esta diferença, que não fiquem só com aquele pensamento de eu tenho que legislar só para masculinidade, Sim. manter a questão do status quo, etc., porque isso também, penso eu, é muito importante para o debate político e também para que as políticas públicas possam ser implementadas. Foi isso, é. Né? Eu penso, e aí eu já pergunto Mas aqui tem para minha muitos amiga, homens que pensam que não é assim. uma questão de nós contra elas, né? E nem de Não, elas contra não, nós, não, porque não. muitas vezes passa-se Boa. essa informação. Boa. É Né, verdade. truncada, de onde tem que ter mais mulher e tal, porque eles. Bom, Não. eu acho que podemos caminhar juntos Boa. aqui. Só que... Concordo com você e vou falar exemplos, doutor Anderson. Nós temos vários homens que pensam mais nas mulheres que muitas mulheres. Sim. Isso eu posso falar. Tenho. Inclusive, na Delegacia da Mulher, nós já tivemos delegados homens que fizeram um excelente trabalho junto comigo ali. Que eles também pensavam. Nós temos investigadores na Delegacia da Mulher excelentes que pensam na dor da mulher. Então, quando a gente fala assim, é mais para ter a representatividade, não quer dizer que homens não vão pensar. E também é mais difícil para o homem pensar em muitas coisas que ele não viveu. Então, não é porque não temos mulheres lá, que agora, como ele falou, tem que ter esse complemento masculino que venha ajudar e que aceite as diferenças, que essa é uma luta que tem, que eu mesmo não sou contra os homens, eu sou a favor que tenham homens lá, mas homens também que venham olhar pela causa. Eu sou contra com os homens que eu casei com um, né? Ia ficar um negócio meio fora do contexto. Com certeza. É bom. A doutora casou com o doutor... Né? Sim, Né? com certeza. E tem o filho homem e neto homem. Pois é. Olha só. Né? E tá, claro, com certeza, conduzindo muito bem esse pessoal aí. Com certeza. Né? Doutor, agora na questão política também, nacional, nós temos o mesmo problema. Isso não é só, digamos assim, uma realidade nossa aqui da capital, Manaus. Não. Agora, esse ano, teve uma virada de chave. Teve. Aumentou. Não foi aquele aumento que estava Mas já é esperado, um- mas aumentou-se a representatividade feminina em vários estados. Sim. O Amazonas teve esse retrocesso na capital. Só Amazonas. O Amazonas teve esse eu não sei se outros teve retrocesso dessa forma. Sim. Mas o Amazonas foi um que teve um retrocesso muito grande. Inclusive, nós não temos uma senadora, Pois é. nós não temos uma deputada federal. Temos 5 deputadas estaduais, que, como fala, perto dos homens ainda é muito pouco. E agora tivemos esse retrocesso na Câmara Municipal de Manaus. E não podemos falar de quem é a culpa. Eu só sei uma coisa, nós temos que mudar a educação. Campanhas para fazer a pessoa pensar nisso. Porque muitas pessoas não votam em mulheres achando que a mulher não é competente para tal cargo. Seria um preconceito do eleitor, não? É educacional mesmo. Educacional. É histórico. Não é nem uma questão Mulher de cultura, é uma questão de educação. É de educação. É. E cultural também. Cultural. Porque isso vai passando de pais para filhos e até a própria mãe para a filha. Tipo, não se mete em política, não, isso é para homem. Meu Deus. Eu andando nas ruas, eu ouvi de uma mulher. Ela falou para mim, eu não vou votar na senhora que eu não confio em mulheres, eu confio somente em homens na política. Falou pra ti. Para mim. Durante sua caminhada em Manaus. Durante a caminhada, ainda foi ali na Manoa. E eu queria saber a tua reação, como é que foi? Eu falei, poxa,
Mas você é Poxa, mulher, não. é. Mas ela continuou, não, eu não confio. Falei, então tá A bom, vou idade respeitar dela, a senhora você. lembra? É. Aparentava- 40 e poucos anos. Tem um trauma, eu acho que ela tem um trauma. 40 e pouco. Tem um trauma. Pode ser um trauma, alguma coisa, né? Mas para você ver que tem dificuldade. Mas eu tenho colegas que nem vai no médico, confia só no médico masculino. Não quer no médico feminino. Eu conheço pessoas, Entendi. mulheres assim. Entendi. Então a gente foi historicamente educada, para você ver que é Entendi. histórico educacional, a sempre achar que o homem faz melhor. Tanto pensam assim que quando vai se pensar num nome para ser presidente de empresa ou para assumir algum órgão público, a maioria das vezes são escolhidos do sexo masculino. A gente não vai nem muito longe. Teve um cidadão aí que criticou que CEO de empresa não pode ser mulher. Tá vendo? Foi, É verdade. foi Foi. extremamente excluído, Foi. inclusive da empresa dele. Sim. Olha, então são situações que às vezes não estão numa noção de, digamos assim, contemporaneidade. As mulheres, elas estão aí num segmento, em vários segmentos, nós temos essa comprovação, Sim. né? E é algo tão absurdo, que quando você faz um levantamento, os comentários ainda tem quem apoie uma situação Tem dessa. quem apoie. É isso que Não eu é falo. possível. É triste isso. Eu acho uma E barbárie. interessante, tem mulheres que apoiam isso também. Pois é, Nós temos mulheres machistas também. entendi. Que eu que sou desse nicho, eu sei disso. É que está se virando a cabeça nesse século, inclusive o celular e a internet tem uma ajuda muito grande nisso, fazendo as pessoas repensarem muitas coisas. Que homem e mulheres são seres humanos, capacitados. Um não tem que ser maior que o outro, mas tem que poder dar chance para que aquela pessoa mostre a capacidade. O que lhe motivou a entrar na política, ser candidata? Foi um convite, né? Começou com um convite e, para você ver, até eu nunca tinha pensado que eu poderia me candidatar. Eu te conheço já há alguns anos Nunca pensei. na área polícia. Eu não Sim. imaginava. A doutora Débora é candidata. Eu digo, qual Débora? Débora Mafra. A doutora Sério, Débora. né? Aí depois que eu vi a propaganda Sim, acontecer, mas foi me um encontrei convite. em algumas Sim. caminhadas e realmente a doutora Débora é candidata. Com certeza. E É. aí o que é interessante, que quando eu recebi o convite, Sim. a minha primeira atitude foi, não vou aceitar não. Pra que isso? Pra e tal? quê? Cultural já, cultural. Para você ver, Cultura. eu, delegada, É. incentivadoras da mulher em todo o segmento. Sabe quem falou isso para mim? Débora, meu marido. Você que incentiva as mulheres em tudo que é segmento. Cadê ele? Tá aí? Tá ali. Um abraço dele. Você não pode, você Que bom. deve. Que bom. Ele me estimulou. E falou, por que Legal. não? Aí eu Legal. parei. Sabe aqueles 5 minutos de bobeira? É verdade, vou aceitar. Aceitei. Eu tenho muitas ideias de política pública. Eu trabalhei na vida pública a minha vida toda. Isso. Eu estou desde 2001 na Polícia Civil. É. Fui mãe, dona de casa. Fui para o curso de Direito aos 30 anos. Então, eu sei muita coisa que poderia colaborar com a nossa sociedade. Ainda pode. Mas eu ainda posso. Ainda pode. E vou falar uma coisa. É. A minha vontade de trabalho para a sociedade é muito grande. Entendi. Vocês me conhecem na delegacia, tanto o doutor Anderson quanto você, Exato, Jackson. exato. Eu sou aquela pessoa que sou atuante e não sou de desistir. Isso, Eu vou até o final. O que eu posso fazer, eu faço. isso. Então, eu quis mostrar para a sociedade isso também, que eu queria trabalhar pela sociedade e começou a nascer em mim o desejo de muitas coisas que nós sentimos falta, políticas públicas. E não vai podendo fazer. fazer. Não, de forma Agora alguma. pronto. Agora nós começamos e vamos até o final. Porque eu acho que nós temos que ter mulheres, sim. Exato. Olha, eu vendo nas minhas caminhadas quantas mulheres motoristas de ônibus de articulado, gente. Que é pesado o negócio. É pesado. É uma rotina pesada. E a mulher está lá. Mulheres pedreiras. A mulher está lá.
Então, a gente vê que profissões inicialmente masculinas, a mulher está dando conta. O que está faltando ainda é a política abraçar essa causa. Reconhecimento. De conhecimento. Né? Salarial. Sim, né? de De tudo. descanso, de escala, de tudo. E Entendeu? interessante que nós mulheres sempre sofremos preconceito e também violências em tudo que é setor. A mulher ela é violentada no trabalho, a mulher é violentada por desconhecido, a mulher é violentada na rua, a mulher é violentada no trânsito, é violentada na política. Então a gente percebe que a mulher ainda sofre muito para mostrar que é capaz. Entendi. Doutor Anderson. Mulher que tem que andar uma milha a mais para poder ficar ali em pé de igualdade com os homens na mesma circunstância. Né? Com certeza. É muito difícil. A gente vê em órgãos públicos, em órgãos privados também, empresas públicas, empresas privadas, que para uma mulher conseguir, como você falou, um cargo de comando é muito difícil. É muito difícil para ela. É interessante que quando ela consegue também esse cargo de comando, falam, com quem será que ela saiu? Com quem será que ela dormiu? E isso eu não estou falando que são os homens que falam, não. As próprias mulheres que se disputam. É uma coisa também que nós temos que desconstruir, que os homens, eu acho bonito uma coisa em vocês. Vocês são unidos e um não quer derrubar o outro. Agora, a mulher... Depende. Pode até querer, geralmente, né? Mas existem os momentos em que há uma mas são condução menos que as favorável. mulheres. As mulheres ainda se disputam muito. E é isso que nós É uma queremos. disputa. Queremos Outra não coisa, ter doutor, mais essa disputa. A senhora, Não é o eu vou fato. chamar a senhora Sim. pelo rito, né? Chega lá, toda bonitona como é. Tem mulher que não gosta muito disso, Não não. gosta, não. Eu sei disso. Olha o cabelo dela, olha a maquiagem dela, olha, e fazem comentários até sem te conhecer. E pejorativo. Pejorativo. Sim. Né? A gente não, a gente está aí, né? Um monte de ogro aí na rua, né? Mas a mulher repara em tudo. Repara em a tudo. a unha dela, se a cor é da. Isso. Tá entendendo? Eu sei como é que funciona, eu acompanho o povão, a população e tudo. Já fui para a rua, para o mercado, campanhas e etc. Tem isso também. Tem muito Né? isso. Tem muito isso. Só E atrapalha. interessante que a mulher ela é muito cobrada pela beleza. É até triste isso, mas numa seleção para trabalho, geralmente não é pela competência, é pela beleza. Já os homens são contratados pela competência. Exato. E a mulher, geralmente, está lá uma mulher que fala inglês, alemão, mas ela não tem uma beleza que é colocada na sociedade como bonita. É mais fácil entrar uma que não fala nada, mas é bonita. Muito bonita dentro do padrão da sociedade. Entendi. A estética, às vezes, vale mais do que Vale, a mas então, capacidade olha que o tem. sofrimento da mulher, né? É Que a um mulher sofrimento estuda mesmo. mais, mas às vezes ela não consegue ter o progresso que ela necessitava por não ter aquela beleza que é colocada na sociedade como beleza. Agora, de forma positiva, diante de tudo isso, nós já tivemos alguns avanços significativos. Muitos. A senhora poderia citar alguns? Muitos. Primeiro, a mulher saiu de casa para trabalhar. Ponto. Isso aí já foi assim. A mulher pode ter a profissão que ela quiser. Outra coisa, que antes tinha preconceitos. Olha, quando começou a ter mulheres engenheiras, mulheres pilotos de avião, mulheres pedreiras, foi um susto para a sociedade. É interessante isso, mas foi um susto para a sociedade, achando, nossa, ela é ser humano. Mas você vê que isso também ganhou muito. Ganhou muito em ter várias leis que venham proteger a mulher. E vamos citar, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio tirar da morte muitas mulheres que morriam caladas dentro de casa. E vou falar, doutor Anderson, ainda hoje, várias mulheres morrem por doenças típicas, tipo uma pressão alta, um infarto, que não foi causada por nada mais que a violência psicológica. Aquela depressão que ela já estava sofrendo há muito tempo, o tempo todo ser ridicularizada, que foi subindo a pressão dela, deu diabetes, que acontece muito isso. Aí a mulher morre. Como eu criei uma teoria do feminicídio indireto. Indireto. Feminicídio indireto, onde todo mundo está Vai chorando morrendo ali aos poucos, todos vai os morrendo dias. todos os dias e ninguém vai punir, porque não teve uma facada. Entendi.
Não teve um extremo Não. que pudesse chamar a atenção de uma Não. possível intervenção. Já pensou? Então, tudo Cara. isso, a Lei Maria da Penha veio auxiliar para que a mulher não sofra mais nada. Já Tem a pensou? lei do assédio sexual. Tem a lei agora também da... Como chama? Da... Importunação sexual. Também, importunação. Obrigada. Até Ô, eu nada. estava esquecendo. Importunação sexual, uma lei que eu trabalho direto. Divulgação de imagem de sexo, estupro. São leis modernas que vieram mudar a nossa cabeça da sociedade. É A verdade. mentalidade e a cultura de maneira em geral, né? Isso aí. Para você ver. Doutora, nós a senhora falou precisamos uma ter lei coisa. para ser A senhora cuidada. falou uma coisa muito importante aí dessa questão diabetes, hipertensão. Sim. Eu fico imaginando uma mulher oprimida e tendo que lidar com depressão e menopausa juntos. Sim. Olha essa Não é bomba. fácil. Aí estoura o coração dela, o infarte. Não é não? E aí não há uma investigação para saber, passa por isso mesmo, ninguém sabe o histórico que essa mulher passava. Isso é muito grave. Jackson, é demais. Você sabia que tem casamentos que o homem fala o tempo todo, sua ridícula, você é feia. Meu Deus. Se você fizer isso, você vai ver o que eu vou fazer. Vou lá no teu trabalho, vou fazer um escândalo. Não sei meu. o quê. O tempo todo vivendo sob a égide do medo. Ela começa a ter depressão. Relacionamentos tóxicos. Né? Ela começa a ter transtorno do É isso aí. pânico. Ela começa a ter ansiedade. Aí ela vai para o remédio de tarja preta. É. Aí começa a subir a pressão Bebida da diabetes. alcoólica, vai pro vício. Vai também. E aí, quando ela morre, todo mundo fala, nossa, ela morreu do quê? Ah, foi infarto. Mas ninguém lembra o quanto aquela mulher estava sofrendo E o que moralmente, provocou, psicologicamente. né, aquilo, é muito complicado isso. É empurrão. Eu gosto quando se fala em políticas públicas. A senhora, como uma delegada, logo remete à questão policial. Mas, diante de tantos casos, tem essa capacidade intelectual de apontar políticas públicas. A senhora continua nessa luta. Continuo e vou continuar. Certo. Porque não adianta, Jackson, a lei ela é fria. A lei é fácil. Sabia que ser delegado nessa parte, o doutor sabe quando vai em delegacia. Olha, o crime é esse, ele vai responder por isso, o indiciado está. Tipificar, faz ali E a o inquérito vítima? e caminha. A vítima não trabalha. A vítima tem 4 filhos. A vítima tem 25 anos. Carece de acolhimento. A vítima, a mãe não quer que ela volte para casa porque vai ser um transtorno muito grande uma mulher com 4 filhos dentro da casa da mãe. A mãe vai lá e aconselha, porque você não fica com ele, menina? Impacta a rotina. Você vai trazer mais 4... Não, e o dinheiro que não tem? Que a mãe recebe Bolsa Família, a mãe da moça. Isso. Ela não recebe nada. O dente daquela mulher está cariado. Precisa Ela de atenção, come tratamento. só aquele vive só para comer, não tem direito a ter uma roupinha. E filho, tudo amamentado no peito, ela está seca. Ela não sabe Desnutrida. ainda direito o que aconteceu com a vida dela, mas ela não foi na escola, ela precisou largar a escola para trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, ela encontra aquele marido que já engravidou e falou para ela que ela não podia trabalhar, que mulher que trabalha não presta. Trai. Trai. Mulher trai. É isso. Que vai pra rua, trai. Que vai para a rua não Que presta, vai igual aquelas tuas trabalhar, É amigas. assediada. Isso. Tem muito novinho lá no teu trabalho. Isso Repórter mesmo. policial. E aí, esse homem que é preso, essa aí é a realidade do Brasil, tá? Que eu tô Eu contando. sei. Esse homem que vai preso não tem carteira assinada, porque na teoria é lindo. Um advogado pode ser contratado para pedir a pensão alimentícia. Do que, doutor? Ele não tem carteira assinada. Aí ele começa a falar que ele está sem trabalho, mesmo informal, para não dar pensão, para punir aquela mulher, Meu Deus. mesmo os filhos passando fome, para que ela aprenda a me respeitar. Que essa mulher foi me denunciar e agora eu vou dar pensão para ela? Não é para ela, é para os filhos. Teve um caso que me impactou, Jackson. Ele não queria dar o berço da criança. Berço. Era um bebê, precisando do berço. Ela foi lá comigo e falou, E a doutora... justificativa dele era o quê? Ela saiu de casa. E eu nem vou olhar mais na cara da criança, porque se ela for embora, por que eu vou olhar na cara da criança? O filho dele.
Olha só. Querendo, Deus, olha. porque muitos usam os Tem gente filhos. muito ruim por aí, hein? Por isso que a nossa marginalidade está crescendo, Entendi. porque os pais, muitas vezes, né, não querendo falar que é o certo isso, mas sempre está acontecendo, dos pais esquecerem dos filhos, deixando os filhos na mão de marginais. Que eles não dão amor, quem vai trazer um pouco de carinho, ou às vezes um dinheiro que vai dar, é o traficante ali do bairro. É ele que vai criar Vai tudo dar esse aquilo. acolhimento para essa Então, Aquela criança sociedade. abandonada. E vai trazer, e aí ele faz a política dele pública, que é Entendi. uma política pública escura, errada. E isso é um percentual que vem crescendo. Está crescendo, entendeu? Então, para você ver que, como que eu vou falar para uma mulher que está com fome, seja forte, minha filha, você não volte para ele. Nós precisamos ter apoio. Apoio. Hoje existe no Estado alguma rede de amparo para essa mulher que é Tem. vitimizada? Abrigo. Tem. Assim, um abrigo, Temos abrigo. um sistema que possa fazer Hoje, frente a essa Com situação? certeza, isso tem. Tem o SAPEN que fica anexo à Delegacia da Mulher. O SAPEN, ele acolhe com psicólogos e assistentes sociais. Eles fazem um raio-x dessa mulher. Tem a casa-abrigo, onde não tem o endereço. Tem convênio com hotéis, caso o nível de segurança seja mínimo. Então, não precisa ter tanta segurança, ela pode ficar no hotel. Tem o Ronda Maria da Penha fazendo as visitas até o dia que elas não quiserem mais. Porém, ainda precisa ter mais incentivo. Casa da Mulher Brasileira? A Casa Mulher Brasileira seria um sonho. Está em planejamento. Está em ainda. planejamento, mas eu acho que no dia que tiver vai ajudar muito, mas muito mesmo. Porque o que Foi acontece... anunciado que seria construído lá no Petrópolis, eu É isso participei. mesmo. Vai ser construído ainda. Vai ser construída ainda, Ah. só que precisa urgente. A mulher ainda precisa da defensoria pública, porque não para ali, não é Atuante. só. Porque, na verdade, quando tem violência doméstica, não é só criminal, precisa da parte social e civil da coisa. A parte civil é o divórcio, partilha de bens, separação de corpos, pensão alimentícia, Entendi. visitação, um monte de coisa. E a mulher, ela precisa dessa orientação. Porque, como eu falei, a maioria das mulheres carentes que sofrem violência doméstica não tem o amparo familiar. Que a família não tem estrutura para entendo. amparar aquela mulher. Não é uma rejeição, Não é uma falta de rejeição. condição. É falta de condição. Não tem condição. Ela É. não vai conseguir. Entendi. Os pais não conseguem dar apoio. Entendi. A irmã também não. Teve uma moça que nós acompanhamos e a gente queria que a família dela desse atenção. E ela falou que não iam dar. Mas eu falei, mas quantos irmãos vocês têm? A gente chamou todos lá, todos eles se negaram. Ela ficou no abrigo, mas se negaram a dar apoio para aquela mulher. Olha só. Todo E- mundo tem a sua vida, Aí não dá para... Era cada um por si. cada um por si, e falavam para mim, olha, doutora, não tem como. Aliás, quem quis ter 5 filhos foi ela, não fui eu, não. Eita, desumano um pouco. É desumano, porque ninguém tem estrutura na casa também para receber uma mulher com 5 filhos, são 6 pessoas. Para dar de complicado. comer, para dar de dormir. É muito complicado. Luz. Muito complicado. A senhora vê uma luz lá no fim do túnel, né? Na resolução disso? Eu acho Ah. que tem que ter políticas públicas até para essa mulher começar a receber, Entendi. independente Entendi, de Bolsa Família, ela ter um salário até ela conseguir emprego. entendi. Tipo fazem com esse auxílio que a pessoa é mandada embora. como Seguro- chama? seguro desemprego. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Tinha que ter um seguro para elas. Elas precisavam desse início de ter um pouco de direitos nesse ponto. de ter Entendi. Dinheiro para começar uma vida. Tem que ter também abertura no mercado de trabalho para mulheres que faz muitos anos que não trabalham. Uma cota específica. Uma cota específica. Muito bem. 45 anos de idade. Entendi. A coitada trabalhou só aos 16 anos, como balconista. Vai olhar. Qualificação profissional. Tem que ter. Reinserção no mercado de É, trabalho. porque cursos tem. É. Mas não adianta, Jackson, você fazer curso e quando você termina seu curso, você Não não ser pode absorvido trabalhar. pela empresa. Então, eu acho que devia ter uma isenção de impostos para as empresas que dessem emprego para mulheres nesse estado de violência doméstica, para pessoas acima de 40 anos e para menores também, assim, não é menores de idade, Entendi. mas abaixo de 20 anos como primeiro emprego. Entendi. Porque as pessoas sofrem para
para ter o primeiro emprego, porque querem gente com experiência. Quando a pessoa tem muita experiência aos 40 anos, não pode ir também Já trabalhar passou do porque já está tempo. velha. Já não dá mais. E a mulher da violência doméstica, que ela vem de casa, a maioria delas não trabalham, que a maioria das mulheres que denunciam, Jackson, são as que trabalham. Olha aí. Já começa por aí. Já tem uma certa Esse é o independência. perfil. É o perfil É o também. perfil. A maioria das mulheres que denunciam na violência doméstica, elas trabalham. Já tem uma determinada independência Já. financeira. São, sinceridade, são 30% daquelas que não trabalham. Entendi. Porque elas foram para lá porque elas não aguentam mais mesmo. Chegou ao Mas extremo. você não imagina quantas mulheres que estão ainda com casos subnotificados aguentando porque ela precisa daquele homem para viver. Como é que é o caso subnotificado, doutora? É aquele que... O caso subnotificado é aquele que não chegou ao conhecimento da autoridade. É aquela sua vizinha que apanha há 20 anos e não tem coragem Ninguém de denunciar. denunciou, nenhum Ninguém vizinho denuncia, ligou. está subnotificado. Entendi. E a maioria ainda aqui no Amazonas, aqui em Manaus, tem muito caso subnotificado ainda. Eita. E em todas as classes sociais, viu? Pois é, a senhora falou que um doutor lá Sim. chegou lá e tal, etc. Não tem uma classificação, não tem uma região da cidade que tem um número maior, etc. Não. Não. Não Isso é um tem. crime que não tem classe social. Não tem. O que difere é que a mulher carente, ela tem que correr para a delegacia. Já a mulher mais chique, ela pode ligar para um advogado. Doutor Anderson. Doutor Anderson, liga lá, doutor Anderson. É. Você Vem que aqui. é um bom advogado, vem aqui. assim É mesmo, um dos vem melhores comigo. do Amazonas. Aí eu vou falar com você, eu estou apanhando meu marido, mas eu não quero levar para a delegacia. Eu queria que o senhor entrasse com o divórcio, partilha de bens. Inclusive, que a é? partir de hoje, eu estou no hotel tal. É. Como é que é aquele divórcio lá? Revelia, não? Como é? Litigioso, Litigioso. que Litigioso. tem briga. É. E vai embora isso aí. Pronto. Ela vai para um hotel. Aliás, a família dela também tem condições de Acolhe. segurar ela, acolhe ela. É, tem um quarto de hóspedes aí. Isso, ela já vai para lá. Ou ela volta para o antigo quarto dela, que está lá esperando ela com as bonecas de quando ela era criança, que a mãe deixou lá. Entendi. Então, difere muito as condições. Você vê, né, como é que não estou funciona. dizendo que não tem violência. Eu entendo. Tem, mas Ela tá ela machucada. vai. E ela, Ela não tá- quer. E outra, ela não quer falar que ele é um figura da cidade. E Ela não ela quer também, expor, né? ela não quer Ela- se expor também. A imagem dela. A imagem dela. Então, muitas vezes, quando a gente vê, tá aí nos portais, que agora tudo vem no portal, Tudo Tudo é portal. portal. divorciaram, se separaram, É. né? Ela já Não está dividem fora. mais o mesmo local. Isso. Ou você leva um susto, porque são seus amigos, e quando É. vê, já Nem foi. imaginava que estava Não acontecendo. imaginava que Isso estava pode acontecendo. acontecer em qualquer lugar, doutor, ou não? Qualquer lugar. Qualquer lugar. E qualquer classe social, qualquer religião, viu? Pois é. Não tem religião. Até pastores. Só não tem com padre, porque padre não casa. Mas pastores, a gente vê cometendo violência Essa doméstica afirmativa é boa, essa daí. nas crianças. Eu Essa- conheço alguns, inclusive. Não, mas você sabe que eu chamo atenção, viu? Quando chega pastor lá, eu Chama falo, que atenção? vergonha! É, O senhor não tem vergonha, não? é. O senhor que está com a Bíblia na mão? Não, porque a mulher tem que subir. Eu falei, quem disse isso? Na Bíblia está falando que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Eu lembro da sua equipe, doutor. Eu lembro muito bem da sua equipe. Tinha um grandão lá, um cabeludo grandão, que ele dava uns 3 guarda-roupa Isso. daquela loja de móveis que vende aí de Massaranduba. Isso mesmo. Né? E tinha mesmo assim alguém lá que queria bancar o bonitão O lá? valente, o valente. Contigo? Sempre Não é tem. possível. Mas só que eu sou pequenininha, mas sou brava, viu? Tinha ainda? Eu sou que nem uma formiga. É mesmo? Meu nome é Caramba. Débora. Débora significa abelha. Eu sou Muito doce, mas eu tenho ferrão. Muito Olha bem. só. Olha só, o Jorge já está dando ali a contagem regressiva. De repente, hein, Jorge? De repente. A gente tem que fazer mais vezes esse bate-papo. Com certeza. Eu considero o Nômades como um bate-papo, sabe? Para a gente conversar sobre avanços que a sociedade pode ter, né? Ou até mesmo que adiou. Eu digo que as coisas são no momento correto. Sim. O tempo é determinado por Deus, em todos os sentidos. Eu lembro que eu era jovem, essa foto aqui remete, por exemplo, Menino. essa aqui, eu era louco para vir para Manaus falar na Rádio Cidade. Cheguei à Rádio Cidade, criei o Jornal da Cidade e fiquei lá por 5 anos.
depois eu fui para a Rede Amazônica, para o SBT, para a Record, fiz várias reportagens nacionais e ali eu tinha uma certa ansiedade em querer colocar a minha voz nos microfones em Manaus. E depois eu compreendi que Deus tem um tempo para cada um de nós. Com toda essa sua competência, seu conhecimento, sua dedicação e a forma da qual a senhora utiliza isso em prol de uma sociedade, eu acredito que está sendo preparado algo muito melhor para a senhora. Muito obrigada. Eu lhe conheço, a senhora sabe disso, há mais de 10 anos. Sim. O doutor Mafra também. Aliás, eu nem estava reconhecendo o Mafra mais, que ele, em vez de envelhecer, ele vai... Benjamin Button. Benjamin Button. Ele vai ficando novo. Mas Verdade. eu quero dizer à senhora, pelo rito, desculpe a senhora, mas Sim, é com pelo certeza. rito, que é muito grato estar aqui conosco, assim como o doutor Anderson, que é uma grande amizade que eu pretendo ter por muitos anos. Sim, né? ele é maravilhoso. Pela forma do tratamento, pela forma da qual nós estamos construindo uma nova sociedade e preocupados com as futuras. Sim. Eu acho que essas situações, no momento oportuno, terão a sua representatividade. Sim. A senhora foi candidata, teve uma boa votação, diga-se de passagem. Foi 4.519. Uma boa votos. votação. Sim, Eu estou com desde certeza. 89 cobrindo eleições. Eu já estou um pouco idoso nessa situação. E creio muito que a cidade de Manaus terá a oportunidade de tê-la como representante. Muito obrigada. E eu estarei aplaudindo a sua posse nessa representatividade, por esse seu potencial intelectual, caráter e principalmente de compartilhar isso. Não é qualquer pessoa que faz isso. A gente vive numa sociedade competitiva. E dentro dessa competitividade, às vezes, nos tornamos, eu me incluo, egoístas. Mas não, está aí pronto para estender a mão diante de tantas histórias, de um percentual que tu colocaste aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Nômades. Olha, eu agradeço, Jackson. Quero voltar outras vezes. Me senti tão Vai à sim. vontade que, aliás, eu tenho muita amizade com vocês. É verdade. Me senti numa casa, batendo papo, então. muito legal. E quero agradecer a todos que assistiram e continuem assistindo o Nômades, que eu gostei do tipo Maravilha, de programa. né? A pegada, que é um bate-papo, onde você Mr. é Anderson, qualquer informado. coisa a gente recorre para o jurídico aqui do Sim, com certeza. É. E doutor Anderson também, um grande amigo. Muito obrigado. Eu Legal. quero agradecer vocês dois que me ajudaram aqui hoje, até falar muito. Ótimo. Mas ao mesmo tempo querendo educar E e bom. informar as pessoas. Pontual. É isso que nós queremos. Pontual e preciso. E contem comigo sempre. Doutor Anderson, muito obrigado mais uma vez no Nômades. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, ter esse momento aqui com a nossa amiga Débora Mafra, colocar assuntos relevantes da política, da sua trajetória, da polícia, alertar um pouco para as questões que são importantes, não só para as mulheres, mas para a sociedade de uma maneira em geral, que é isso que a gente quer, né? A mudança através da educação, do desenvolvimento do debate, do diálogo, do respeito, muito importante. Então, muito obrigado e já esperando a próxima também. Vamos lá. Agradecimentos ao canal 92am.com, direção de Anderson Silva, a direção de produção, Natasha Sintra, o Georgimar Albuquerque é o nosso diretor de imagens. Muito obrigado ao Big Boys Arena 5 Logic Pro, querido amigo Ney e companhia. Obrigado também aos amigos do Monster, já tomei 2 Monsters aqui, já estou, não vou nem dormir hoje à noite. Estou virando Monster. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Lembre-se, a capacidade pouco importa sem a oportunidade. A frase é de Napoleão Bonaparte. Nômades com Jackson Oficial. Até a próxima.